Boa noite, meus irmãos. Hoje, segunda-feira, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa doutrina, para estudarmos os ensinamentos do Cristo, que possamos aproveitar a oportunidade e nos empenharmos cada vez mais no aprendizado. Levemos nosso pensamento a Deus e agradeçamos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aprendermos cada vez mais, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na convivência diária com todos aqueles que estão reencarnados conosco. Ampare a humanidade neste momento em que estamos passando por tantas dificuldades. Que Deus, nosso Pai, esteja presente em nossas vidas e em nossos pensamentos. Ampare a todos aqueles, Senhor, que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas. Enfim, Pai, ampare a toda a humanidade. Livra-nos do mal. E com esta prece possamos iniciar o nosso culto no lar da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Hoje, segunda-feira, iremos estudar a parábola da ovelha perdida. Foi anotada em Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Jesus falava por parábolas. As parábolas, elas são narrativas alegóricas, pequenas histórias que transmitem uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E Jesus utilizava imagens, elementos, figuras próprias da época para passar um ensinamento para o povo. Antes de lermos a parábola, vamos relembrar um pouco a trajetória de Jesus aqui na Terra. Na redação do Momento Espírita, do dia 20 de dezembro de 2014, tem uma mensagem intitulada Jesus, o Bom Pastor. E começa assim: Desde muito, ele era esperado, cantado pelas bocas proféticas de Israel. Todo aquele povo aguardava sua vinda. Na imaginação daquele povo sofrido, ele seria o herói do mundo, o guerreiro da grande nação. Retomaria o que se havia perdido e reposicionaria Israel nas glórias do mundo. No entanto, ele preferiu vir ao mundo no anonimato de uma estrebaria. Por 30 anos, seu cotidiano foi a simplicidade da casa paterna, no burgo quase esquecido de Nazaré. Fez-se carpinteiro, homem comum, entretido com as coisas comezinhas daquela gente simples e humilde, esperando sua hora chegar. E quando saiu ao mundo para pregar as coisas de Deus, nunca mais a humanidade foi a mesma. Conhecedor da alma humana, foi capaz de revelar os segredos profundos da lei de Deus na linguagem simples daqueles que o ouviam. Se as meretrizes, os leprosos, os cegos e os coxos eram sua companhia e os amava em intensidade, também sabia conviver com as autoridades, os sábios e os amoedados. Ele veio para os doentes, pois, conforme ele mesmo afirmou, os sãos não precisam de médico, e os doentes da alma estão em todo lugar. Fez-se o médico de todos, a oferecer do seu remédio para curar os males da alma.
Para tanto, exemplificou e vivenciou a exaustão o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas, como ele bem lembrara ser o maior mandamento da lei do Pai. Jesus, naquela época, atraía a atenção dos fariseus, que sempre murmuravam dizendo que o Cristo acolhia e até comia com pecadores e publicanos, os cobradores de impostos, muito mal vistos pela sociedade naquele tempo. Dividir a refeição com alguém, na época, significava muito mais do que se pode imaginar hoje. Era como um voto de confiança e amizade. Muitos não se conformavam com a atitude do mestre de se dirigir tão intimamente aos mais pobres, aos aflitos, aos pecadores. Jesus, sabendo disso, contou a parábola da ovelha perdida, com elementos próximos e acessíveis à população ouvinte, como sempre fazia. A ovelha era considerada um animal muito importante, pois dela provinha a lã, a carne, o leite, e até os chifres podiam ser utilizados das mais diversas formas. Também era o animal mais oferecido como holocausto, como sacrifício nos templos religiosos. Então, disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos pequeninos. Nesta parábola, vamos tentar entender alguns personagens. O homem que tem 100 ovelhas, quem é que cuidava das ovelhas? Era o pastor, né? Então, o pastor, nesta parábola, era o próprio Mestre Jesus. Como ele mesmo coloca em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus, já durante muito tempo, em vários ensinamentos, ele se coloca como o pastor, o bom pastor. E as ovelhas? Quem eram as ovelhas? São os homens, a humanidade. O pastor, na época de Jesus, era conhecido pela proteção que dava às suas ovelhas. Ele sempre andava à frente do rebanho. Ele conduzia. Conhecia suas ovelhas uma por uma e geralmente dava-lhes um nome. As ovelhas conheciam sua voz e confiavam nele, não seguindo um estranho. Assim, quando chamadas, elas vinham correndo. A parábola nos fala sobre 3 coisas. Primeiro, sobre a perda. Depois, sobre a busca. E, por fim, sobre o reencontro. Jesus é o pastor. É o nosso mestre, modelo e guia a ser seguido.
Em Mateus, capítulo 18, versículo 11, ele fala: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então ali ele já está se colocando, Jesus é o Filho do Homem, Jesus veio salvar o que se tinha perdido. Ele veio trazer a salvação. Ele veio buscar a ovelha perdida. Na figura do bom pastor, ele se coloca na posição do condutor amável, preocupado com seu rebanho. Continuando a redação do Momento Espírita, na mensagem O Bom Pastor, ele fala: entendendo as dores da alma, posicionou-se como bom pastor, prometendo cuidar de cada um de nós, as ovelhas de seu rebanho. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus aí nos mostra o quanto podemos contar com Ele nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Eis a promessa que todo coração sedento de paz deseja ouvir. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. Falava ele da sua proposta de convencer-nos a nos deixar arrastar pelo amor. Jesus foi a exemplificação do amor. O amor pelo próximo, o amor por Deus, nosso Pai. Nunca antes e nem depois dele, ninguém vivenciou o amor ao próximo em tão elevada pureza. E amava com tal intensidade que curava leprosos com seu toque, estancava hemorragias com suas virtudes, e processos obsessivos intensos se desfaziam sob o seu comando. Na sua pureza incomparável, legou-nos as lições mais belas que a humanidade jamais houvera tido, muito embora ainda incompreendidas, quando não esquecidas por nós. Mas, eis que nestes dias de aflição e angústia, de transição e tumulto pelos quais passa a terra, novamente a voz dele ecoa em nossos corações. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e aflitos. Estamos passando por um momento de transição, aonde muitas pessoas, muitos amigos, entes queridos, estão deixando a nossa convivência aqui na Terra para retornar à pátria espiritual. E nós que ficamos, muitas vezes, aflitos, tristes, perturbados, precisamos nos apoiar, precisamos de alguém que diga: venha, venha a mim, eu estou aqui esperando por vocês. E Jesus é esta pessoa. Jesus é o nosso amigo, mestre querido, que não nos desampara, que está sempre conosco. Nós somos as ovelhas perdidas. Quantos ainda estamos distanciados dos propósitos de Deus, das suas leis? Mas Jesus, sabendo
das nossas dificuldades, não nos desampara e, como um pastor preocupado com seu rebanho, busca a sua ovelha perdida e traz no colo aquele filho, aquele amigo, aquele irmão que tanto necessita de ajuda. Somos todos nós, os cansados e aflitos, necessitados do seu regaço amoroso, a amparar nossas dificuldades, a nos sustentar o caminho, a nos encorajar a seguir em frente. Não nos esqueçamos, então, de que Ele será sempre o bom pastor, a cuidar de cada um de nós, as suas ovelhas. Permitamo-nos adentrar no seu redil, no seu rebanho, seguir a sua voz, o seu comando. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Sigamos com Ele, sintamos e vivamos a sua paz. Jesus está sempre nos conduzindo no caminho do bem. Precisamos nos conectar com Ele, praticando o Evangelho, praticando as leis de Deus. No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati nos fala que os espíritos são criados por Deus, nosso Pai, e devem progredir por seus próprios esforços. Deus, nosso Pai Criador, nos deu a oportunidade da vida, de reencarnarmos, de estarmos aqui para progredirmos. E precisamos nos esforçarmos, precisamos trabalhar para o nosso progresso. Durante sua evolução, é comum os espíritos fracassarem nas provas a que se submetem. Desviam-se do caminho do bem e se perdem nas sendas da iniquidade, da maldade. Então, durante a nossa evolução, é muito comum que nós nos percamos do caminho, nos distanciemos do rebanho. Como Deus não quer que nenhum de seus filhos pereça e quer que todos se tornem perfeitos, como lá na parábola, no final está escrito: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Então Deus, que é nosso Pai, Criador, não quer que nenhum de seus filhos pereça. Muito pelo contrário, Ele quer que todos nós nos tornemos perfeitos. Então, enviou Jesus para salvar os fracassados, para nos auxiliar. E Jesus nos deu a lei moral, cuja observância nos redimirá. Jesus foi o exemplo vivo da lei de Deus. Lei essa que, se praticarmos, nós conseguiremos nos redimir. Essa lei é o Evangelho. Além de redimir os espíritos que faliram, o Evangelho converterá a terra num mundo mais adiantado. Então a terra deixará de ser um mundo de exílio para se tornar um mundo de regeneração, onde filhos regenerados subirão para o Pai que os espera amorosamente. Então Deus espera o melhor de nós. E Jesus, como bom pastor, veio mostrar o caminho a seguir. A parábola de Jesus nos lembra da inexistência dos tormentos eternos. Ninguém ficará perdido,
Por mais que a ovelha se perca, e nesse tempo sofra com o frio, com a fome, com a solidão, logo aparece o bom pastor e a resgata. Então, por mais que nós nos percamos, por mais que nós nos desviemos do caminho e soframos com isso, logo aparece o bom pastor e nos resgata. Da mesma maneira, Deus não se esquece de nenhum de nós, nem mesmo dos mais perdidos e desgarrados. E tamanha é a alegria quando um dos perdidos encontra seu caminho. Então, essa parábola da ovelha perdida, que nos traz 3 ensinamentos, ou seja, a perda, a busca e o reencontro, é que poderemos nos perder. Quantos de nós já não nos perdemos e ainda estamos perdidos? Mas tenhamos a certeza de que o bom pastor irá nos procurar, irá colocar situações para que possamos encontrar o nosso caminho, para que possamos retornar para o rebanho, para que possamos retornar para a verdadeira, a mais importante das lições, que é a prática do bem, o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Esse reencontro do bom pastor e da ovelha perdida é o reencontro de Jesus conosco. Nós precisamos buscar, precisamos estarmos próximos para que sejamos encontrados, para que Jesus possa estar em nossas vidas, nos conduzindo a uns caminhos melhores. No livro Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier e ditado por Emmanuel, nós iremos ler agora a mensagem, uma parte da mensagem. Ele atenderá. E começa assim: ainda que guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo à frente e à retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia,
Chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Que possamos ter a certeza de que Jesus é o nosso bom pastor. Jesus está conosco. Jesus não desampara uma de suas ovelhas. Ele nos conduzirá. Ele está conosco, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém verá o Pai senão por Ele. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Precisamos caminhar com Ele. Precisamos aproveitar que Ele está à frente, conduzindo o rebanho, e entendermos de que não estamos sozinhos, de que não iremos ficar esquecidos, abandonados. Por mais difícil que esteja sendo hoje a nossa vida, que tenhamos a certeza de que Jesus está conosco. Jesus muitas vezes nos carregará no colo, como um bom pastor. Essa mensagem de hoje, que ela possa falar muito alto em nossos corações, que possamos aproveitarmos esses momentos e refletirmos sobre o que estamos fazendo de nossas vidas, que possamos ser as ovelhas, as 99 ovelhas, voltarmos para o rebanho. Para encerrarmos, eu gostaria de colocar uma música que fala um pouco sobre Jesus. Vamos ouvi-la agora antes da nossa prece. Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó Menino Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacão devorador, e destrói tudo na terra, espalhando o vigor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como será. Vem Senhor, Deus de vem Senhor, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, teu amor tão profundo, ilumina a consciência de fazer feliz o mundo. Vem Senhor. Que Jesus, mestre amigo, possa estar conosco
nos guiar no bom caminho, nos livrar do mal, fortalecer a nossa fé, que tenhamos a certeza de que os bons espíritos, nossos amigos, nosso anjo da guarda, está sempre conosco, nos amparando, nos iluminando, nos dando força para progredirmos. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade da vida. Obrigada, meu Deus, por todos aqueles que estão conosco, reencarnados na Terra. Ampare, Senhor, a todos que já partiram, que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados, iluminados, pois temos a certeza de que a vida continua e a morte é apenas uma passagem. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.